Vamos começar essa conversa hoje de manhã fazendo uma pergunta. Você é convertido? Você é crente? Você é realmente convertido? Eu queria que começássemos pensando nisso. Muitas pessoas, e nós todos, né, nos acostumamos com um certo padrão e acaba que nós ficamos satisfeitos com esse padrão. Às vezes, irmãos, nós nos firmamos em algo falso, uma falsa segurança. Eu sou crente, eu vou para o céu e está tudo bem. Vamos pensar um pouco nisso hoje. Vamos abrir em Tiago. Tiago 1. Hebreus, Tiago. Esse versículo aqui é muito famoso. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Hoje, irmãos, a igreja perdeu, de modo geral, né? Nós perdemos o temor de Deus. Se eu sou crente, se eu nasci de novo, eu preciso demonstrar que eu nasci de novo. Como? É através do fruto, né? Aqui no capítulo 2, olha o que Tiago fala, no 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, eu posso dizer que tenho fé se eu tiver obras? O que é isso? Que obras são essas? Não é? Aqui no 22, fala assim, 2:22. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, assim com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, né? Eu faço anotações nos meus cadernos, tem muitos anos, desde a década de 70, e examinando meus cadernos, agora recentes, antigos, eu descobri que eles, já naquela época, muitos anos atrás, a gente já falava de avivamento, entendeu? E eu já estudava sobre isso, já lia sobre avivamentos acontecidos, né? Que eu anotei nos meus cadernos, né? E eu percebo que eu sou crente, eu vou para o céu e está tudo bem. Comigo está tudo bem, né? A igreja, irmãos, ela chegou numa situação muito difícil, onde o nível, a qualidade do caráter das pessoas,
A Maria, a mãe do Senhor, na véspera de ter o filho, ela andou cerca de 300 quilômetros num jumento, porque ela morava lá no norte, e ela veio para Belém, porque o imperador havia baixado um decreto de um recenseamento, onde você tinha que ir onde você nasceu para fazer o recenseamento. Não é interessante isso? Ela andou quase 300 quilômetros, cerca de 300 quilômetros, no jumento, nos últimos dias da gravidez dela. E o tempo foi passando e nós fomos perdendo, nos esquecendo de certos conceitos do que seja realmente ser cristão, né? Jesus nasceu. Onde Jesus nasceu? Onde? Pode falar. Hã? Isso foi a cidade. Ele nasceu numa estrebaria. Será que o pai dele, todo-poderoso, não poderia arrumar um lugar um pouquinho melhor para o filho dele nascer? Não, ele não arrumou. Ele falou: meu filho, você vai nascer numa estrebaria, com o fedor das fezes dos cavalos. Nós perdemos um sentido, irmãos, sabe? Essa moça grávida de 9 meses viajou 300 quilômetros num jumento. A minha mãe criou 8 filhos na roça. Ela nunca foi ao médico, nunca fez pré-natal. Era tudo lá na roça. Nós nunca fomos vacinados. Há um lugar onde nós estamos, irmãos, muito difícil. É preciso um retorno, sabe? É preciso um retorno ao verdadeiro cristianismo, sabe? Hoje, gravidez é doença, por lei. E a criança dá um espirro, leva no pediatra. Espirrou, já vai no pediatra. A minha mãe cuidava da gente com aqueles chá da fazenda. Para icterícia era um chá, para não sei o que era outro chá. E assim ela criou 8 filhos sadios. O que está acontecendo, irmãos? Com o cristianismo. O cristianismo está acabando, irmãos. Um povo mole, chorão, reclamador, murmurador. Eu tenho conhecido e estudado sobre avivamento, tem 50 anos. E por que ainda não aconteceu? Conforme a gente sabe que Deus deseja que aconteça. Por quê? A nossa sociedade precisa de uma consciência. Uma consciência
precisa de marcas. A Bíblia diz que Jonas foi um sinal para Nínive, um sinal. Aquele homem marcou aquele povo, não é? Quando você for aos Estados Unidos, visita a casa onde David Brainerd nasceu. Vai lá. Visita o túmulo de Charles Finney. Vai lá. Uma nação que tem pais espirituais. Uma nação precisa de uma consciência. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus está irado conosco. Mas Ele está muito irado com o nosso comportamento como cristãos. Estou falando aqui da igreja, dos pastores e de nós também, entendeu? 40% das certidões de nascimento hoje não consta o nome do pai, mas a gente não está se importando muito com isso. A família no Brasil está sendo destruída. Escute, irmãos, 40%. O que é isso? Nós vamos prestar contas diante de Deus, no tribunal de Cristo. Porque no Brasil, 40% hoje das crianças não consta o nome do pai. Porque nós permitimos, a igreja permitiu que a família fosse destruída, aniquilada. Não tem porquê. Ninguém sabe. Quantos homens essa mãe recebeu na cama? Um desses é o pai, mas ela não sabe, então não põe o pai. Um país que se tornou um meretrício. Eu não sei, mas por que Deus não mandou a gente para o inferno ainda? Ele é muito misericordioso, porque a gente devia já ter ido para o inferno. Eu não sei por que não fez isso ainda, eu fico pensando. Um país que se tornou, sabe? Onde você bebe uma gota de água lá do templo de Salomão, você é curado de tudo que é enfermidade. Uma gota d'água do templo de Salomão. Não sei como é que Deus tolera tanta mentira. Nós somos uma mentira. Nós somos uma imitação. Nós somos temos sido uma foto borrada, sem foco. Deus, vamos parar de brincar com Deus. Vamos parar de brincar de ser crente. Olha aqui comigo no Salmo 73 uma coisa. Veja aqui o versículo 18. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Está falando aqui do ímpio, perante o qual o Senhor arma para ele um laço, para que ele caia no laço que Deus armou para ele. Mas qual é
a diferença que está tendo hoje entre o ímpio e nós? Não é muito grande, não. Pastores sem pai, pastores que são, sabe, irmãos, se a gente soubesse o perigo que estamos passando, até de ir para o inferno, Deus está para perder a paciência conosco. Nós não temos temor, falta temor. E se nós continuar como estamos, irmãos, daqui 10 anos vai continuar tudo igual. Daqui 10 anos. Deus está armando uma armadilha, sabe? Não, irmãos, eu cansei disso. Eu cansei de uma certa vida cristã. Podemos mais continuar assim, não. Chega um general lá na casa do profeta. O general sofre de lepra. Fala com o secretário do profeta: olha, me falaram que aqui o profeta ia me curar dessa lepra. O profeta nem aparece para ele. Fala para ele tomar banho lá mergulhar 7 vezes lá, pronto. Nem vai apertar a mão do general. Não, irmãos. Esse tipo de cristianismo, e o general foi curado. Abra comigo em Hebreus 5:8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Você quer? Vai ter sofrimento. Vai ter sofrimento. E se tiver só arroz para comer? E se tiver só arroz para comer? E se não tiver nada para comer? O rego d'água aqui em casa secou por 2 meses. Nunca aconteceu. Conheço esse rego desde o início da década de 60. Deus está secando as fontes, porque nós esquecemos dele. Nós esquecemos das promessas dele para a nossa nação. Deus está secando nossas fontes, porque o que nós queremos é prazer. Se não tiver carne na mesa, eu nem vou comer, eu vou para o restaurante, porque não tem carne na mesa. Nós estamos caminhando para um momento em que só vai ter arroz, e talvez nem isso, por causa da ira de Deus. Setembro, outubro, novembro, sabe, irmãos? Setembro, outubro, novembro, com o índice pluviométrico muito baixo. Dá uma chuva e fica 4, 5 dias sem chover. Deus está muito irado conosco, irmãos. Vamos entender isso. Quando Esther, deixa eu
falar uma coisa mais aqui nesse texto. A gente, quando pensa em salvação, a gente lembra logo João 3,16, não é? João 5,24. É bonito e é verdade. Mas tem também Hebreus 5,9. A salvação é para aqueles que lhe obedecem. Irmãos, nós estamos muito confortáveis. Está tudo muito fácil. Tem que ter carro, tem que ter uma boa casa, tem que ter comida farta na mesa. Não está errado isso, não é bem isso. Mas, você está entendendo que nós estamos em uma situação, entendermos o propósito de Deus, esse castigo de 100 certidões de nascimento, 40 não consta o nome do pai. Um país de adúlteros, onde o pecado é tolerado na igreja. Tive agora no sul, o pastor da igreja vai passar 21 dias descansando nos Estados Unidos. Uma vida muito custosa, uma vida difícil. Deve ter investido lá no salão alguns milhões, agora vai de férias para os Estados Unidos. 21 dias, enquanto a nação está morrendo. Nossa nação está morrendo, irmãos, mas nós estamos bem. Deus está nos abençoando tanto. Qualquer hora o inferno vai abrir e vai engolir muita gente. E nós corremos o risco de sermos engolidos também pelo inferno. Porque isso não nos diz respeito. Eu estou a fim de defender os meus direitos. A minha mesa farta. Olha aqui comigo em Mateus 10, 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O Senhor, interessante que ele destaca aqui, esse. Tem um texto na Bíblia, irmãos, que está acabando comigo ultimamente. É Apocalipse 2. A carta aos Efésios. Esse texto está acabando comigo. Sabe por quê? Porque fala, ó, você deixou o primeiro amor. Eu vou retirar de você o candeeiro. Eu vou retirar o candeeiro de você. Porque você deixou o primeiro amor. E fala assim, ó, tenho contra ti. Deus fica contra nós. Ele fica contra a gente. Ele está contra nós hoje. Deus está contra nós. Deus está contra os pastores. Está tudo muito simples. Jesus, irmãos, nosso Senhor, nasceu numa estrebaria. Por que ele nasceu numa estrebaria? Será que isso nos ensina algo? Aquele que perseverar até o fim. Nós acostumamos, irmãos, escutem.
com uma vida sem resultados, um cristianismo sem fruto. Acostumamos a viver sem nada. Naquele livro, Os Miseráveis, Victor Hugo fala que muitos aprenderam a viver com pouco, muitos aprenderam a viver com muito pouco, e outros aprenderam a viver sem nada. Sem nada. Nós aprendemos a viver sem nada. Nós acostumamos com migalhas. Uma bênçãozinha de Deus, a gente conta para todo mundo. O mundo inteiro fica sabendo, uma pequena bênção que Deus resolveu nos abençoar. Nós aprendemos a viver com migalhas. Aprendemos a viver sem nada. Tendo um pai tão rico, tão poderoso, tão amoroso. Nos contentamos com uma miséria, com uma migalha, perdão, com uma migalha que de vez em quando cai da mesa do rico. E dependemos do orçamento. Somos escravos do dinheiro. A gente pode perder o emprego, viu? A gente está a ponto de perder o emprego. Se eu não fizer o que o meu patrão manda, ele vai lá, vai lá na contabilidade lá e acerta lá, vai embora, você não serve mais não. Porque eu não fiz o que o patrão mandou. A gente não faz o que ele mandou e acha que não vai perder o emprego. Ele está para abrir a porta do inferno. E engolir a gente. E mandar que o inferno nos engula. Tem 50 anos que eu tenho lido sobre avivamento, eu não vou ler mais. Eu não vou ler mais sobre avivamento. Eu não vou pregar mais sobre avivamento. Olha aqui, irmãos. Em João 3. Quem crê não é condenado. O que não crê já está condenado. Olha aí. Eu leio, mas eu não creio. Orai sem cessar. Quem não crê está condenado. Há uma condenação sobre nós. Há uma condenação sobre a igreja brasileira. Há uma condenação sobre os pastores, sobre Brasília. Há uma condenação sobre nós. Sabe quanto custa um litro de leite? R$1. Sabe quanto custava um litro de leite 16 anos atrás? R$1. Sabe quanto custava um litro de Coca-Cola 16 anos atrás? R$1. Sabe quanto custa hoje? R$7. 16 anos atrás, um litro de leite era igual a um litro de Coca-Cola. A Coca-Cola subiu 7 vezes mais. E o leite continua a mesma coisa.
Será que Deus está feliz com uma situação dessa? Eu estou, eu não tenho nada a ver com isso. Minha igreja já está com 5.000 pessoas. Sabe o que eu descobri, irmãos? Que Deus não se preocupa com números. O Senhor não está nem aí com números. Sabe o que Ele quer? Olha aqui comigo em Mateus 5:3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Agora não. Bem-aventurado minha igreja tem 10.000 membros. Agora eu sou apóstolo. Não foi isso que ele falou, não. Não foi isso que ele falou. Bem-aventurados os humildes de espírito. Foi isso que ele falou. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A preocupação do Senhor é outra. Não é com o tamanho da nossa igreja, da minha igreja. Não é quantos países a MCM está. Ele não está preocupado com isso, não. Ele está preocupado, sabe com quem? Com os humildes, os mansos, os que choram, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores. Enquanto a Coca-Cola sobe 7 vezes mais o seu preço, o leite continua do mesmo tamanho. E o produtor, há poucos dias atrás, irmãos, na colheita desse ano, houve uma grande colheita de milho. Só que você podia comprar lá em Campo Verde um saco de milho de 50 quilos por R$15. O produtor plantou, financiou, foi no banco, lutou, adubou a terra, passou o trator, sabe? Agora tem que vender por R$15. Isso é injusto. Mas eu não estou preocupado com isso. Deus, Ele está a ponto de acabar conosco. O tempo de Eliseu, foram 7 anos de fome. Aí as mães tiravam sorte. Hoje a gente vai cozinhar o seu filho. Amanhã a gente cozinha o meu filho. Está na Bíblia. As mães estavam cozinhando seus filhos. Está na Bíblia. Mas eu não importo com isso. Eu não conheço a ira de Deus. Irmãos, há uma falsa segurança. Cuidado com uma falsa segurança. Cuidado com a sua boca. Cuidado com o que você fala. Nós não conhecemos um Deus irado. Nós estamos a ponto de ficarmos sem água no centro-oeste nos próximos anos. De secar todos os rios. Há uma segurança.
Esther, irmãos, Esther, olha aqui, ó. Vamos olhar um pouquinho. Você conhece muito o texto, mas vamos relembrar. 4:7. Esther. Mordecai lhes fez saber aos amigos, aos secretários, aqueles que assistiam Esther no palácio, que tinha sucedido, como também quando a quantia certa de prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu traslado do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Sabe o que acontece conosco, irmãos? Sabe o que acontece conosco? Na certidão de nascimento não tem o nome do pai. Estão matando a nossa nação. Estão acabando com o casamento. Semana atrasada, em Montes Belos, um cartório pertencente a um cristão não quis casar um casal de gays. O dono do cartório foi para a cadeia. Semana passada, poucos dias atrás. É aí que nós estamos. Há uma proposta de aniquilamento, irmãos, da igreja no Brasil. Uma proposta real de aniquilamento da igreja no Brasil. Aqui, ó. Vai pedir misericórdia para o rei, porque o povo pode ser que seja destruído agora. Você vai lá pedir misericórdia para o rei. Ontem eu vim lá de Montes Belos, 75, no máximo 80 por hora, vem bem devagar. Porque eu estava pedindo misericórdia para o rei. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia de nós. Tornou, pois, ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a ataque e mandou dizer a Mordecai: todos os servos do rei, o povo das províncias do rei, sabem que para qualquer homem ou mulher que sem chamado entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu desses 30 dias não fui chamada para entrar ao rei. A porta, irmãos, está fechando. Eu não vou ficar nesse texto aqui, porque tem mais coisa importante que eu preciso comunicar agora cedo, mas a porta está fechando. O rei entrega o anel para Amã. O anel da autoridade, agora, nesse capítulo, está com Amã. E ele consegue um decreto para matar todo o povo de Deus. O que o diabo está fazendo, irmãos? Escutem. O que o diabo está fazendo é eliminando o testemunho de Deus no Brasil. O testemunho está aqui, porque o anel está no dedo de Amã. Amã tem autoridade para aniquilar o povo de Deus. Conseguiu um decreto do rei. Nós permitimos.
que viesse um decreto para nos destruir, para destruir o testemunho de Deus no Brasil. Esther sabia da gravidade da situação. Verso 12, fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther. Isso aqui é para nós, é para você e para mim. Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se tu te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe se para conjuntura como esta é que foste levada a rainha. Você está aqui hoje me ouvindo. Você está aqui hoje ouvindo essa palavra. E alguns que estão ouvindo talvez pela internet. Nesse tempo você está aqui. Mas cuidado. Porque se o rei não levantar o seu cetro, você está perdido. O inferno vai se abrir para você. Esther, até certo ponto, estava numa situação segura, porque ela era a rainha. Esse é o nosso problema, irmãos. Nos sentimos seguros. Mediante essa palavra de Mordecai, ela acorda. E ela fala, se perecer, pereci. Eu vou lá. Eu vou perante o rei. Se perecer, pereci. Faça as contas. Quantas vezes o nosso Senhor foi ameaçado de morte? Ele nasce, o rei quer matar. O rei quer matar ele. O pai dele tem que, e a mãe fugir para o Egito à noite, às pressas, porque o rei queria já matar o Senhor. No primeiro dia de ministério, ele teve que fugir apressadamente, porque senão iam matar ele. No primeiro dia. Aí eu já estou aqui quantos anos? Não estou vendo ninguém querendo me matar. Esther estava num lugar seguro. O pior momento nosso é quando sentimos segurança. Está tudo bem. Eu estou salvo, eu vou para o céu, estou servindo a Deus, está tudo bem. Abra aqui comigo em Lucas 11. Irmão, só o amor de Deus, sabe? Que até aqui a misericórdia de Deus impediu que a gente fosse tragado pela ira de Deus. Olha aqui Lucas 11. Veja o verso 23. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Olha esse texto. O que significa ser por Ele? O que é um avivamento? Um avivamento é a vida normal nossa. Um avivamento é a vida normal de um crente, vendo Deus fazer todo dia, vendo os milagres acontecer todo dia,
vendo a mão de Deus operar todo dia, vendo pessoas serem salvas todo dia, vendo a nação ser transformada todo dia pelo poder de Deus. Isso é avivamento. É a nossa vida normal. É a vida que eu preciso viver todo dia. Avivamento é isso. Avivamento é todo dia. Mas não, sabe, quem não é por mim, é contra mim. Se nós não vivemos um avivamento agora, é porque nós estamos sendo contra Jesus. Somos contra Ele. Eu não sou a favor de Jesus. Eu sou contra Ele. Sabe por quê? Porque eu estou sendo controlado por um sistema. Eu não estou percebendo. Olha aqui o versículo 21. Volta aqui para o 21. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Há um sistema que está na mão do valente, e que acaba que nós fazemos parte desse sistema, e seguimos esse sistema, e seguindo esse sistema eu dependo muito mais da força do meu braço. Eu não preciso de avivamento. Eu não preciso de um Pentecoste na minha vida, porque eu estou bem. Eu estou no sistema. Eu estou seguro, está aqui, ó. Eu estou seguro nas mãos daquele que controla o sistema. Quem não é por mim é contra mim. Pronto. Um pouquinho adiante aí, Lucas 13, verso 6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Deixa eu falar uma coisa para você, ele corta. Pode cortar. Não tem fruto? Corta. Mas eu estou seguro na mão do sistema. Sendo que se não tem fruto, corta. Quantas almas eu já ganhei para Jesus esse ano? Eu, pessoalmente. Você? Não tem fruto? Corta. Pode cortar. Sabe por que não cortou ainda? Eu vou dizer. É por causa do jardineiro. O jardineiro não deixou cortar. Tem um jardineiro que cuida da gente. É por isso que ele não me cortou ainda. E não me mandou para o inferno. Pode cortar. Essa figueira está inútil, não dá fruto. Está falando da figueira. Não está falando do mundo. Bem-aventurados os humildes de espírito. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os misericordiosos. Eu quero um pequeno grupo de pessoas do meu lado. Homens e mulheres. Do meu lado. Dispostos a
sacrificar, disposta a um processo de perda, porque eu não aguento mais. Eu tenho gritado para Deus. Eu não aguento mais. Tem 50 anos que eu leio sobre avivamento. Eu não preciso de muitas pessoas, não. Nós não conhecemos o poder de Deus. Nós não sabemos de fato o que é cristianismo. Não sabemos, não. Mas a hora é agora. Pessoas que não querem ser cortadas. E só tem um jeito de não ser cortado, é dar fruto. Só um. Só um. É fruto. No reino de Deus, é maravilhoso que não tem nada forçado. Você não faz nada porque alguém forçou você a fazer. Você dá o dízimo se você quiser. Você oferta se você quiser. Você trabalha para Jesus se você quiser. Você ora se você quiser. Você ganha almas se você quiser. Não tem nada forçado. E tudo tem o tempo de Deus. Para você e para mim. Para mim. Para mim. O tempo chegou. E eu creio que há uma meia dúzia aqui para os quais o tempo chegou também. Eu quero ser surpreendido por alguns que eu julguei. A Juliana falou assim: papai, vamos parar, vamos fechar a MCM. Devia ter fechado mesmo. Se nós tivéssemos continuado aquela oração o dia todo, porque eu me lembro, já mais no final de dezembro, algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Eu me lembro um dia antes de terminar, ou o dia que terminou, não sei. A Juliana pegou, foi pro teclado. Vocês se lembram o que aconteceu? Ela deve ter ficado ali umas 2 horas no teclado. Sabe o que é, irmãos? A gente tem chorado pouco. A gente tem esquecido, sabe? Como chorar. Esse é o ponto. Que tem algumas irmãs que eu sei que eu posso contar com elas. E tem alguns irmãos também.